Aqui, ó. Já está gravando. Seja bem-vinda, Mê. Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu me sinto muito privilegiada de poder contar com uma fala tua. A Melissa é uma das pessoas que eu há mais tempo conheço na minha vida. Eu conheço a Mê desde fralda. Fui Não madrinha do precisa casamento. compartilhar quanto tempo. Tá, a gente é meio tiazona, né? Fui madrinha do casamento dela. Hoje estamos aí. A Melissa era professora da UFSC de matemática durante muito tempo e agora está aí, fez essa transição de carreira, é uma mulher na área da tecnologia, admiro muito, tanto na questão pessoal quanto profissional, então, Mê, muito obrigada. Obrigada, Roberta, é um prazer estar aqui e fico feliz de poder contribuir com vocês e fazer esse evento com vocês, acho super legal e quero deixar aberto, assim, desde já, a palestra é bem informal e se vocês tiverem perguntas ou comentários e quiserem colocar no chat, eu fico de olho aqui no chat e posso responder na medida que eu for falando. E vou compartilhar a minha tela com vocês, para vocês verem os meus slides bonitinhos que eu fiz. Então, assim, eu vou tentar fazer dentro de uns 40 minutos para a gente poder continuar a conversa se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer perguntas e quiserem conversar depois. Eu vim falar um pouco sobre documentação, porque é onde eu estou botando a maior parte do meu trabalho agora, né? Como a Roberta falou, eu fiz essa transição de carreira nesse ano, né? E 2020 foi um ano, assim, totalmente atípico para todo mundo e para mim mais ainda, porque eu estava no meio da transição de carreira. Eu comecei na empresa, na Quansight, que é onde eu estou trabalhando agora, dia 2 de janeiro de 2020. Então vai fazer um ano em janeiro agora. E como ela falou, eu era professora no departamento de matemática da UFSC, trabalhei lá por 9 anos, quase 10 anos, 9 anos e meio. E surgiu essa oportunidade de fazer essa mudança de carreira e eu resolvi sair da universidade para o privado, mas por uma questão de realização pessoal, assim, eu senti que eu não estava, não era, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de ser professora, mas a carreira na universidade não estava me satisfazendo, assim. E aí surgiu essa oportunidade que é maravilhosa para trabalhar com projetos open source e numa empresa que pensa tudo em relação às comunidades open source, em relação aos projetos open source, no sentido de contribuir, no sentido de devolver e no sentido de garantir a sustentabilidade desses projetos. Então, eu estou falando sobre documentação como uma maneira de construir comunidades, e é um tema que eu venho falando o ano todo, porque como eu estou trabalhando nisso, estou focada nesse assunto, né? E eu já vou explicar, então, o que eu quero dizer com comunidade, o que eu quero dizer com como construir comunidades, né? Então, só um resumo do que eu vou falar um pouco sobre qual é o papel da documentação numa comunidade, né? O que isso quer dizer, e vou falar sobre o trabalho concreto que a gente está fazendo na documentação de um projeto específico, que é o NumPy. Vou explicar o que é esse projeto já já. Eu vou dizer as ações que a gente fez durante esse ano, né, voltadas para melhorar a documentação, para melhorar a interação com os usuários e também com os desenvolvedores desse projeto. E vou comentar um pouco sobre ferramentas que a gente usou nesse processo. Então, primeiro, vou focar um pouco nessa parte de comunidades e explicar do que eu estou falando exatamente, né? Então, eu estava perguntando um pouquinho antes para vocês como é que é dentro da UbiMinds, da UbiMinds e as pessoas que trabalham e com o que elas estão familiarizadas. Então, como eu não sei se todo mundo está familiarizado com projetos open source, eu vou fazer uma explicação um pouquinho mais detalhada, assim. O que é a NumPy? Então, a NumPy é uma biblioteca para computação científica no Python. Então, dentro da linguagem de programação Python, as pessoas usam muito Python e vários pacotes do Python para fazer computação científica, para fazer várias aplicações científicas.
E a NumPy é a biblioteca que fornece a estrutura de dados básica para se fazer processamento numérico com Python. Então, a NumPy é escrita praticamente, assim, grande parte dela, né, essas partes mais fundamentais são escritas em C, não são escritas em Python, e é isso que faz ela ser rápida e ter um desempenho satisfatório para quem quer fazer computação científica, que é um campo um pouco diferente da programação, né? Então, em outras áreas da programação, a gente busca mais a legibilidade, busca mais outras características. Na parte de computação científica, o desempenho e a velocidade de processamento é super importante, porque às vezes a gente tem problemas gigantes e a gente precisa que a resolução desses problemas tenha um desempenho satisfatório. Então, a NumPy é uma biblioteca que tem cerca de 42, né, a gente olhou, novembro de 2020, teve 42 milhões de downloads nos serviços de download de pacote de Python, né, olhando o PyPI e o Conda. A gente estima que tem entre 10 e 15 milhões de usuários, e o pacote, né, a comunidade, o projeto, recebeu 1,5 milhões de dólares em dinheiro para manter o projeto durante todo o tempo de existência do projeto, que eu já vou falar um pouquinho mais no próximo slide. E a gente tem mais ou menos 10 mantenedores ativos, né, em determinado momento, assim, nunca tem mais do que 10 pessoas trabalhando regularmente no projeto. E por que eu falo regularmente? Porque como o NumPy, assim como, né, o Python em geral, é um projeto open source, é um projeto majoritariamente voluntário. Então, essas pessoas, esses devs que eu listei aí que estão trabalhando, alguns deles são 100% voluntários, não ganham nada para trabalhar no NumPy. A gente tem, em termos de financiamento, cerca de 2 devs e meio financiados para trabalhar na NumPy. O resto do pessoal trabalha de graça. Então, mesmo assim, sendo um projeto quase totalmente voluntário, esse projeto sustenta as bases da computação científica no Python e permitindo aplicações que são desenvolvidas para ciência de dados, para processamento de imagem, áudio e vídeo, para sequenciamento genético, na pesquisa científica, na área de saúde, na área de telecomunicações, enfim, esportes, né? O pessoal usa Python para muita coisa hoje em dia, é uma das linguagens mais populares no momento. E quem está fazendo qualquer tipo de processamento numérico no Python está usando a NumPy na base. Então, é um projeto bastante importante, assim, dentro do ecossistema científico do Python. Então, quando que a NumPy surgiu? A NumPy, vocês podem ver, está mais ou menos no meio ali do gráfico, lá em 2006. Na verdade, no começo, o Python começou a se desenvolver ali nos anos 90, e no começo tinha 2 bibliotecas meio que concorrentes, a Numeric e a NumArray, que faziam essa mesma função, que implementavam estruturas de dados próprias para a computação científica. Ali, por 2006, essas 2 bibliotecas meio que se fundiram e viraram a NumPy. E daí para frente, muitos outros pacotes foram desenvolvidos para... a gente fala que são pacotes de processamento de array ou manipulação de array, né? Array é um vetor. Então, é basicamente uma lista de números, uma lista ou uma matriz, ou um tensor, que é um cubo de números, né? Enfim, a gente fala de arrays n-dimensionais, né? Porque a gente tem n dimensões. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui é álgebra linear, né? O que o NumPy faz é permitir as estruturas de dados necessárias para quem faz álgebra linear. Então, todos esses outros pacotes que estão à direita da NumPy são desenvolvidos ou em cima da NumPy, usam essa estrutura de dados básica, ou imitam a API, imitam a funcionalidade da NumPy. Então, primeiro surgiu a Theano, depois tem o Numba. O Numba é um JIT, então é um Just-in-Time Compiler para Python, e o que ele faz é acelerar determinadas funções, né? Ele pega uma função que está implementada e ele faz uma compilação ali em cima para tentar deixar mais rápido.
tem o Desk, que permite fazer computação paralela, usando essas estruturas de dados da NumPy. E aí tem todas as outras bibliotecas de tensor, né, como TensorFlow, PyTorch, alguns para GPU, tipo a QPy, enfim. Tem um monte de bibliotecas que são desenvolvidas em cima da NumPy, né? Então, não é para entrar em detalhes aqui da funcionalidade técnica, é mais para dar uma visão da importância da biblioteca, assim. Realmente é uma coisa que está na base de todas as outras bibliotecas que a gente vê hoje, scikit-learn, scikit-image, todas as bibliotecas importantes para fazer machine learning, para fazer qualquer manipulação que envolva arrays, que envolva matrizes, vetores, tem que usar NumPy por baixo. E aí, bom, eu fico falando da NumPy como projeto, mas também da NumPy como comunidade, né? E o que é essa comunidade, então? Um projeto open source, uma comunidade open source, é construída em cima de um projeto de software em que a licença adotada para o uso e distribuição desse software é uma licença que permite aos usuários que eles possam ler, estudar, transformar e, em alguns casos, redistribuir o código-fonte da biblioteca ou do programa em questão. Então, todo mundo pode olhar a implementação e as pessoas podem melhorar também esse projeto, né? Esses projetos são, na maioria, voluntários, como eu falei, e são organizados, então, numa comunidade de pessoas que se reúne espontaneamente para resolver determinado problema técnico. Então, não tem muita organização formal e nem uma estrutura hierárquica pré-definida. Existem projetos como o Python, que começou com, a gente chama de BDFL, né? Era um Benevolent Dictator for Life, que seria um ditador benevolente vitalício. E esse era o criador da linguagem, né? Mas hoje o Python já transicionou para um outro esquema de governança com um conselho diretor. Então, acabou de ser agora, ontem ou anteontem, saiu o resultado da eleição do conselho diretor da linguagem e é um grupo de pessoas, né, um conselho que toma as decisões mais críticas sobre o futuro da linguagem e da comunidade também, né? Então, a comunidade é isso, é o conjunto de pessoas que usa, que desenvolve e que participa da organização em torno de um projeto de software de código aberto. Aí eu trouxe uma frase do John Bacon, eu gosto muito dele, e ele foi diretor de comunidade em várias empresas, incluindo a Canonical, que é a empresa que faz ainda, né, o Ubuntu, e agora ele trabalhou no GitHub também, se não me engano agora ele está na Microsoft, eu não sei exatamente onde que ele está agora, mas ele escreve muito sobre comunidades, ele tem vários livros sobre isso, né? E essa citação dele diz assim: construir uma comunidade legal no fundo, criar um ecossistema em que as pessoas possam produzir trabalho que tenha sentido, possam se desenvolver, estejam motivadas a continuar crescendo e possam ajudar a sustentar o sucesso futuro da comunidade. Fazer isso bem é entender o que incita e motiva as pessoas e usar a tecnologia como um meio de orientar esses impulsos e motivações. Não deixe a tecnologia dominar seu pensamento. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Na comunidade Python, a gente tem um lema da comunidade, assim, né? Que é pessoas são mais importantes do que a tecnologia. Então, por mais que a gente esteja falando de software, a gente está falando de projetos de software, a gente está falando de desenvolver software, o nosso foco é quem vai usar esse software, quem vai se beneficiar desse software, quem vai poder contribuir para esse software, né? Então, garantir que todas essas vozes tenham lugar, tenham espaço para fazer suas demandas e para colocar suas prioridades, né? E decidir o caminho que essa comunidade vai tomar. Então, uma das preocupações razoáveis em projetos open source a gente chama de fator, tem várias, como é que se diz? Várias versões dessa expressão, mas a gente chama de fator circo. Então, se a gente pega um projeto open source qualquer, como ele é voluntário, né, em geral, a gente pensa assim, quantas pessoas são responsáveis por esse projeto? No sentido assim, se amanhã essa pessoa decidir largar tudo e ir para o circo, trabalhar no circo, o projeto vai morrer.
Então, se a gente olhar para a maioria dos projetos importantes, tipo o NumPy ou outros projetos assim que estão na base do desenvolvimento open source, esse número é assim muito baixo, tipo 1 ou 2. Então, imagina um projeto tipo o NumPy, está na mão de 1 ou 2 pessoas, e essa pessoa amanhã acontece alguma coisa com ela, ela fala, sei lá, não quero mais trabalhar com isso, o projeto morre, e aí? O que acontece com o downstream? O que acontece com todos os outros pacotes que dependem desse? Né? Então, a gente trabalha muito com essa coisa de dependência, um vai construindo em cima do outro, mas o que acontece se lá na base isso falha, né? Então, isso significa que tem essas pessoas que estão lá na ponta segurando os projetos, estão geralmente extremamente cansadas, estão trabalhando demais, e a gente precisa construir caminhos de entrada para que novos membros do projeto entrem e possam ajudar a sustentar essas comunidades de maneira mais horizontal. Esses papéis que a gente toma dentro da comunidade têm que ser mais diluídos para que a saúde do projeto a longo prazo esteja garantida. Mas aí, quando a gente fala em comunidades open source, né, muita gente vai dizer assim, mas todo mundo pode contribuir para projetos open source, né? Como é aberto, qualquer pessoa pode chegar lá e pode contribuir. Sim, é verdade, não tem nada que impeça fisicamente, né? Quer dizer, até tem em alguns casos, se a gente considerar conexão à internet, se a gente considerar equipamento hardware, essas coisas, mas além disso, tem outras barreiras, né? Então, uma pesquisa do GitHub de 2017, com 5.500 usuários e desenvolvedores, concluiu que 95% dos desenvolvedores, usuários do GitHub eram homens, 3% eram mulheres e 1% eram pessoas não binárias. Tem alguma coisa errada, né? Então, quem é que de fato pode dar a sua contribuição para projetos open source? O que é preciso ter para se encontrar tempo livre, motivação e condições de trabalhar de graça? Esse trabalho é um trabalho voluntário que tira tempo de outras coisas. E se a pessoa está ocupada em cuidar da sua família, seja de crianças, seja de idosos, seja de pessoas que precisam de cuidados especiais, a pessoa não tem tempo para colocar num projeto open source. Se a pessoa está cuidando da casa, né? Então, ter tempo livre para dedicar para esses projetos é também um privilégio, né? Só que aí, que tipo de olhares e perspectivas nós estamos perdendo nos nossos projetos porque a gente não tem essa representatividade e essa possibilidade de abrir para diferentes tipos de contribuições? Então, tem muitos fatores aqui. Nessa pesquisa, eles atingiram só gênero, mas a gente pode olhar para outros recortes, tipo classe e raça, que a gente já sabe, notoriamente também são bem ruins em termos de representatividade, em termos de equilíbrio, digamos, né? E todos esses fatores se juntam para fazer com que as comunidades fiquem sempre centradas num grupo só de pessoas. Então, eu vou focar aqui nessa palestra em documentação, porque é nisso que eu estou trabalhando, é para isso que eu estou dedicando a maior parte do meu tempo. Mas eu convido vocês a refletirem sobre quais oportunidades a gente está perdendo nos nossos projetos, sejam open source, sejam comerciais, fechados, não importa, porque a gente valoriza um conjunto tão restrito de conhecimento e às vezes não enxerga que a gente está dentro de uma bolha. Nessa mesma pesquisa do GitHub que eu citei, né, 93% dos contribuidores para projetos open source que foram entrevistados relataram que documentação incompleta ou desatualizada é um problema geral. Mas 60% dos contribuidores responderam que raramente ou nunca contribuem para a documentação. Por que será que isso acontece? Então, se a gente conversar com qualquer pessoa que trabalha com desenvolvimento, quase qualquer pessoa que trabalha com desenvolvimento, a pessoa vai falar assim: documentação eu deixo para fazer lá no final, entendeu? Isso aí é rapidinho, depois eu faço. Nas comunidades open source, isso é pior ainda, porque como dentro da comunidade open source não tem chefe, não tem alguém que te diga, você tem que escrever documentação aqui, sabe? Então, as pessoas escolhem contribuir para as coisas que elas acham mais interessantes para elas,
e a documentação não tem o mesmo status da contribuição de código. Então, dentro da comunidade existe também uma supervalorização do código em detrimento de outros tipos de contribuição. Então, contribuição para documentação pode ser vista como menos técnica, menos importante, né? Enfim, eu deixei aqui a referência, depois eu posso compartilhar os slides com vocês, de um artigo que foi publicado por uma turma muito envolvida com comunidades assim, e que fala exatamente sobre essa relação que as comunidades open source têm com documentação. É super interessante. Eu não mencionei nesse slide que eu botei soft skills entre aspas, porque eu não gosto muito desse termo, né? Existe um movimento de pessoas tentando mudar soft skills para people skills, que eu acho que é um pouquinho mais preciso, mas também não tanto, porque não é necessariamente diretamente com pessoas, né? Mas essa coisa de soft skills contrasta com hard skills no sentido de dizer soft é fácil, entendeu? E eu não concordo com isso. Acho que é perigoso a gente entrar nessa ideia, assim. Bom, vou falar um pouquinho então mais concretamente sobre documentação e por que que eu falei tudo isso até agora. Então, primeiro, quando a gente fala em documentação, a maioria das pessoas pensa em documentação de API, né? Por exemplo, ou especificação de API, mas não é disso que eu estou falando, ou não é só disso que eu estou falando. Então, quando a gente fala Python, tem as docstrings, né, que são documentação que a gente coloca no topo de cada função, explicando o que aquela função faz, a API, tudo isso, e a gente pode depois extrair essa documentação automaticamente para gerar uma especificação de API, né? Então, a maioria das pessoas pensa nisso. Mas não é só isso que eu estou falando, né? Documentação é um conceito bem mais amplo, que envolve o que a gente chama de documentação narrativa, que normalmente a gente chama de tutorial, né? Ou de how to, alguma coisa desse tipo. Conteúdo educacional em qualquer mídia, vídeo, podcast, blog, tudo isso é documentação. Live stream do Twitch, tem muita gente fazendo agora de código, né? Ensinando código pelo Twitch, ou fazendo um live stream de código. Isso também pode ser documentação. Isso vai ficar gravado em geral e vai ficar registrado para quem vai consultar determinado termo ou vai querer saber como lidar com determinada biblioteca. Então, também é documentação. Palestras, respostas no Stack Overflow, comentários no GitHub, tudo isso é documentação. E eu ampliaria até para Slack, Discourse. A gente acaba tirando diversas dúvidas quando está conversando com os nossos colegas que deveriam ser documentação. Se não são, se depois, né, por exemplo, no Slack, acaba se perdendo na conversa, às vezes isso deveria estar na documentação, porque muitas vezes é ali que a gente explica por que escolheu fazer determinada coisa, por que essa função está implementada desse jeito, né? Por que a gente escolheu essa estratégia. Então, é bem mais amplo do que só a especificação da API. Pensando nesse tipo de coisa, percebendo que muitos projetos sofrem com essa falta de diversificação das contribuições, tem muitas pessoas e instituições que vêm trabalhando no sentido de proporcionar, inclusive financeiramente, essas contribuições. Dentro da perspectiva de que essas contribuições, em geral, não são orgânicas, ou seja, as pessoas não fazem isso espontaneamente, seja pela natureza do trabalho voluntário, né, num projeto open source, ou seja porque tem alguma barreira visível ou invisível para as pessoas desenvolverem esse tipo de trabalho, o fato é que os projetos precisam ter esse tipo de organização para expandir além do código. Então, a Fundação Chan Zuckerberg, né, o CZI, que é uma fundação que se dedica a encontrar financiamento para projetos open source, trabalhando na stack científica de qualquer linguagem, mas que sejam voltados para aplicações biomédicas, né? Então, a missão dessa fundação é encontrar uma cura para todas as doenças até 2030 e tantos, eu acho, não me lembro exatamente. Eles lançaram um programa para financiamento de software open source que seja essencial para a ciência.
E nesse programa, ao contrário do financiamento tradicional que os projetos open source recebem, está explicitamente incluída a possibilidade de usar esse financiamento para manutenção, para documentação, para esses outros aspectos que a gente discute aqui, né? Construir a comunidade. Então, construir um conjunto de pessoas que esteja pronto para trabalhar nesse projeto e que possa se alternar em posições de poder, que possa se alternar em posições estruturais, né? Que garantam a saúde do projeto. E isso é bem inovador, porque a maioria dos financiamentos que a gente recebe são para novas features, né? E proíbem explicitamente que esse dinheiro seja gasto em manutenção. Então, agora as pessoas estão percebendo que isso é importante. Então, na primeira rodada desse financiamento, o NumPy recebeu um grant, recebeu um financiamento deles, e eu fui contratada dentro desse financiamento para trabalhar na reestruturação, na construção da documentação da NumPy. Então, a gente escreveu, no Python existe o conceito de PEP, que é uma Python Enhancement Proposal. Como as decisões da comunidade são feitas por consenso, né, e são feitas de maneira transparente, sempre que existe uma proposta de melhorar alguma coisa na linguagem, as pessoas submetem uma proposta escrita que vai ser debatida pela comunidade, vai ser construída, vai ser melhorada, vai ser ampliada, enfim. E quando ela é aceita, aí sim ela vai ser implementada. Então, no NumPy existe a mesma coisa. Então, existe a NEP, que é uma NumPy Enhancement Proposal. Então, a gente colocou uma proposta sobre a reestruturação da documentação, ela foi aprovada, e a gente começou a trabalhar nesse projeto para reestruturar a documentação da NumPy. E aí a gente caiu no sistema de documentação, que é o nosso norte para fazer essa reestruturação. Então, para quem quiser conferir, é só entrar em documentation.divio.com. Esse sistema foi escrito inicialmente pelo Daniele Protida. Eu não sei se foi ele sozinho ou se ele teve colaborações, mas eu vi. A primeira fonte foi uma palestra dele e agora eles expandiram para realmente uma coisa colaborativa, né? Então, esse sistema divide a documentação nesses 4 quadrantes. Então, tutoriais, que são orientados para aprendizagem. Então, é onde a gente vai escrever documentos didáticos, que são geralmente pensados como uma maneira de ensinar boas práticas, conceitos, ou os primeiros passos para utilizar uma nova biblioteca. Os guias how-to, que a gente chama, né, o como fazer, que são mais focados em resolução de problemas. Então, como fazer determinada coisa, tá aqui. Então, são documentos mais secos, né, e mais orientados para quem quer fazer determinada tarefa sem se preocupar muito em aprender conceitos. Explicações, que são documentos mais técnicos, que podem abordar aspectos históricos, o porquê de determinadas decisões técnicas, detalhes internos de implementação, esse tipo de coisa. E a referência, que é a documentação da API, né, ou a especificação da API, que geralmente é gerado automaticamente depois que o código está escrito, se ele tem comentário, se ele tem, né, docstring, coisas desse tipo. Então, esse sistema foi adotado já por vários projetos. Primeiro foi pelo Django, que é um framework web em Python, né? O Spider, que é uma IDE toda escrita em Python para quem faz aplicações científicas. O NumPy também adotou com a NEP 44. E tem uma lista enorme de projetos que usam esse sistema, que estão listados lá no site da Divio. Tá? Então, a gente partiu dessa ideia para reestruturar a nossa documentação. Esse trabalho não está feito ainda, não está encerrado, a gente continua trabalhando nisso, mas já foi bastante saudável a gente começar a mexer nisso, eu já vou explicar por quê. Aqui eu tenho alguns detalhes a mais sobre o sistema de documentação, mas eu vou passar, se vocês quiserem depois durante a discussão, a gente pode voltar aqui, eu posso explicar um pouco melhor, mas essa tabelinha está lá no site da Divio, então para quem quiser ver, é só entrar em documentation.divio.com, vocês vão encontrar essa tabelinha que explica um pouco melhor cada tipo de documentação. Então, como eu falei, a gente começou a trabalhar nesse projeto de reestruturar a documentação, e aí a gente começou a perceber que a NumPy, sendo uma biblioteca super técnica,
ela tinha falta de documentação narrativa. Então, a API, né, a referência está super completa, tem exemplos, está super bem explicado, e em geral está um formato muito bom. O problema é que a gente tinha falta de how-to, a gente tinha falta de tutorial, e a gente tem muita explicação misturada na API. Então, isso é o que a gente quer evitar quando a gente fala naqueles 4 quadrantes, né? Separar bem onde que fica cada conteúdo para o usuário ter mais facilidade de encontrar o que ele precisa. Então, eu vou falar um pouco dessas ferramentas que são um pouco particulares do Python, mas é o que a gente está usando, mas eu acredito que pode ter coisas parecidas em outras linguagens também, né? Então, como a gente estava sentindo falta dessa documentação mais narrativa, a gente partiu para uma estratégia diferente. Inicialmente, a nossa documentação do NumPy, ela é toda feita usando Sphinx, que é a ferramenta que percorre todo o código-fonte e extrai as docstrings para gerar a referência da API. Aí, mesmo os documentos que não envolvem a referência da API, têm que ser escritos no formato que o Sphinx pede, que é o formato Restructured Text. Esse formato é uma linguagem de markup, né, e que não é muito amigável, assim. Ela é super poderosa, faz um monte de coisas legais, mas a gente tinha dificuldade de fazer pessoas que estão chegando agora no projeto, por exemplo, usar essa linguagem para escrever documentação. Então, a gente começou a expandir e olhar para outras ferramentas, como, por exemplo, o Mist. O Mist, ele permite a gente usar o mesmo poder do Sphinx, mas escrever documentos em Markdown, que é uma linguagem de markup um pouquinho mais amigável, né, com menos... tem menos firula, mas que as pessoas em geral se dão melhor e tem menos possibilidade de erro, assim, né? Porque ela é mais simples mesmo, mais restrita. Então, esse é um bom caminho para a gente usar, mas aí a gente começou a sentir outras dificuldades. Por exemplo, se eu quero escrever uma documentação, eu quero escrever um tutorial que explique como fazer alguma coisa no NumPy, e eu quero comparar com outras bibliotecas, eu preciso incluir essas bibliotecas no meu tutorial. O Sphinx e a ideia da nossa documentação é que ela seja gerada automaticamente. Então, os exemplos de código, eles são executados à medida que a documentação vai sendo gerada. Isso significa que se eu uso um determinado pacote para dar um exemplo lá no meio da documentação, esse pacote vira uma dependência do NumPy. Então, a gente começou a bater nisso para ter muita restrição de adicionar dependência. A gente não queria adicionar mais dependências, né? Então, a gente olhou para criar um repositório separado, que se chama NumPy Tutorials, e que tem só tutoriais narrativos, e para isso a gente escolheu um formato ligeiramente mais amigável para as pessoas que estão acostumadas a trabalhar com ciência de dados, que são os notebooks Jupyter. Então, a pessoa pode escrever um notebook Jupyter com o código dela, o texto que ela quer, e escrever um documento narrativo, educacional, enfim, e aí submeter como uma pull request, e a gente vai revisar esse material usando uma ferramenta que converte tudo isso para Markdown. Então, é um pouco complexo a parte interna, mas para o usuário isso fica transparente. Então, o usuário, ele entrega um notebook e a gente pode revisar e colocar isso nesse repositório NumPy Tutorials, que depois vai aparecer dentro da página do NumPy. Isso ainda está em processo, né? A gente está construindo esse repositório, mas a gente já sentiu que a gente está recebendo muita gente nas nossas reuniões. Então, né, para fazer tudo isso, a gente montou um time de documentação. Então, tem pessoas como eu vou continuar trabalhando, né, no ano que vem, também no time de documentação. Então, agora tem pessoas que estão recebendo dinheiro para trabalhar, dedicar horas para construir a documentação melhor para a NumPy. Então, isso é super inovador, assim, em termos de comunidades open source, né? Então, eu, como professora, fico super realizada de poder escrever material didático. De fato, é isso que a gente está fazendo, né? Escrevendo material didático usando essas ferramentas open source. Aí eu queria só deixar uma última reflexão, que é assim, né? Quem escreve a documentação e essa plaquinha, né? A foto que eu escolhi diz Learning, just do it.
parece assim que é fácil, né? Escreve documentação. Documentação é tranquila, qualquer pessoa pode fazer, sabe? E isso não é verdade, né? Então é muito clichê e é muito normal a gente dizer para as pessoas que estão entrando no open source falar assim: para quem está começando, começa escrevendo documentação, porque é fácil, entendeu? É tranquilo. E isso não é necessariamente verdade, né? Para escrever documentação, a pessoa tem que entender muito do que ela está escrevendo, ela tem que saber o que ela está falando. E às vezes um iniciante ou uma pessoa que acabou de chegar não é a pessoa mais indicada para escrever documentação, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses clichês que a gente acaba repetindo sem refletir muito sobre a veracidade, né, deles. Uma coisa que a gente percebe, uma maneira de ajudar nessa distribuição de tarefas e na reorganização dessas estruturas é evitar esse termo core developer, né, que muita gente usa e pelo menos na nossa comunidade open source acaba reforçando um sentimento de que o core é a única coisa que é importante e tudo que está para fora da documentação, tudo que está para fora do desenvolvimento, né, tudo que está para fora do código é secundário, é acessório, sabe? E isso não é verdade, né? A documentação é extremamente importante, inclusive para quem está escrevendo código. Então, a gente fala em mantenedores que são as pessoas que têm commit rights, são as pessoas que podem fazer commit no NumPy, né? Isso inclui manter a comunidade, manter o site, manter a documentação, manter o calendário, todas essas tarefas são super importantes, né? Então, criar estruturas e processos pode ser necessário para a gente equilibrar essa estrutura que acaba sendo uma estrutura de poder, né? Acaba sendo, sempre tem um dono, sempre tem uma pessoa que manda nos outros, ou sempre tem uma pessoa que quer dirigir o projeto. E num projeto open source a gente tem muitas pessoas trabalhando meio que independentes, cada uma quer levar o projeto para o seu lado. Então a gente precisa entender o que é o melhor para a comunidade, o que é o melhor para o futuro, para a sustentabilidade do projeto. Aí, por fim, para deixar uma reflexão, né, o que é uma boa documentação? Uma boa documentação começa com essa pergunta: quem vai ler esse documento? Então, uma das coisas que a gente pensa, né, é que, claro, existe documentação para o usuário, existe documentação para os contribuidores, existe documentação também para os mantenedores. Então, a gente tem que saber qual é a audiência do nosso documento, até para saber em que nível a gente vai escrever. Mas isso implica também a gente questionar essa divisão, meio na inércia que a gente faz, entre iniciante, intermediário e avançado. Então, o que é um iniciante? Por exemplo, a gente recebe muita gente que chega na NumPy e que fala assim: não conheço nada de Python, não conheço nada de NumPy. Então, a princípio, essa pessoa é uma iniciante. Mas é uma pessoa que está na academia, é um físico de partículas que trabalha há 35 anos implementando soluções de computação científica em Fortran ou em C++. Essa pessoa não é um iniciante. Então, dividir entre iniciante, intermediário e avançado não satisfaz os nossos usuários, as pessoas que vêm olhar para a nossa documentação. É muito mais interessante a gente trabalhar com perfis ou personas, que a gente chama, né, e realmente pensar: bom, quem vai ler esse documento? Provavelmente quem vai ler esse documento é um cientista que está vindo de outra linguagem e que quer entender como que isso se faz em Python. Então, a gente tem tentado fazer essa reformulação na maneira de direcionar nossos documentos, né? A gente tem focado em usar a linguagem inclusiva, em tentar, né, manter, por exemplo, gírias ao mínimo, expressões que às vezes as pessoas que têm um inglês que não é tão bom não vão entender, referências que a pessoa não vai pegar. Então, esse tipo de coisa é bom evitar, porque por mais que para a gente fique engraçadinho, fique bonitinho, para a pessoa que está lendo aquilo acaba alienando um usuário que a gente quer trazer para o nosso projeto, né? Tradução é muito importante, né? É uma coisa que a gente não consegue fazer ainda no NumPy, também por falta de mantenedores, né? Por falta de uma pessoa que possa coordenar todas essas traduções. A gente precisaria de um mantenedor de cada língua,
ou pelo menos para poder manter essas traduções atualizadas, organizadas, e isso é impossível para nós, né? A gente tem pouquíssimas pessoas que podem dedicar tempo assim para isso. Revisar, atualizar e reescrever, porque documentação também apodrece, né? Então a gente fala muito de code rot, a gente fala muito que o código apodrece, que a gente tem que ficar mantendo débito técnico, esse tipo de coisa, mas isso tudo também acontece com a documentação, né? Tenho certeza que todo mundo aqui já esbarrou numa documentação desatualizada e já teve a experiência de se dar mal por causa disso, né? Então, o que que vem no futuro aí? Bom, a gente, com todo esse projeto, né, todo esse trabalho sendo feito em cima da documentação na NumPy, a gente vê uma oxigenação da comunidade incrível, assim. Muita gente que está chegando agora, que está participando das nossas reuniões, né? A gente tem reuniões semanais, dos desenvolvedores, das pessoas que estão, na verdade, é comunidade inteira, né? Qualquer pessoa pode assistir essas reuniões, elas são abertas. A gente tem a cada 2 semanas uma reunião específica para o time de documentação. A gente tem um Slack onde tem canais específicos para as pessoas que estão chegando agora. A gente participou também do Season of Docs do Google esse ano passado também, e esse ano de novo, com 2 escritores técnicos que trabalharam com a gente, e depois de trabalhar com a gente já vão ficar contribuindo para o projeto como voluntários, porque gostaram muito da comunidade, gostaram de escrever, gostaram de ficar ali com a gente. E a gente teve então esse funding, né, esse financiamento do CZI renovado para o ano que vem. Vamos continuar trabalhando na documentação, vamos continuar colocando horas nisso, e a tendência é que a gente consiga ampliar essa pirâmide, né, para que a gente tenha mais pessoas podendo manter a saúde do projeto, porque isso vai garantir também a saúde de todos os outros projetos da stack científica do Python. E valorizar esse tipo de projeto e ver um projeto desses funcionando bem também serve para contaminar todos os outros, né? Então, isso acaba indo para outras linguagens, acaba beneficiando as empresas, acaba beneficiando os usuários, acaba beneficiando todo mundo em termos de saúde de projeto, assim mesmo, né? A longo prazo. É isso que eu tinha para falar. Gostaria de abrir para discussão. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Vou passar de volta para o pessoal aí. Eu deixei aqui meu Twitter, @melissawm. No Telegram também tem o mesmo handle. Se vocês quiserem me procurar, pode chamar lá. Eu estou em vários grupos aí no Python Floripa, SciPy, qualquer coisa, América Latina. Então, pode chamar e a gente pode conversar mais. Se tiverem interessados em contribuir, também pode procurar, que a gente direciona para os melhores lugares. E é isso. Eu não Show sei se de eu bola, preciso. Mê. Obrigada. Pode parar a gravação. Não, acho que não, porque tem uma pergunta que eu acho que é bem relevante para deixar aí na gravação, que o Rodolfo fez. Commit message no Git também é documentação? Com certeza. Absoluta. E a gente pede, por exemplo, na NumPy a gente tem orientações para mensagem de commit, né? Então a gente tem orientação para prefixo, explicar exatamente o que que fez, fazer uma coisa de cada vez. Aí, eventualmente, se tem muito commit no mesmo pull request, por exemplo, a gente dá um squash, mas a commit message no final ela tem que ficar bem explicada. Porque acontece, né? É bem comum a gente ter que voltar atrás e é bem comum a gente ter que entender por que que aquilo aconteceu, por que que foi feito daquele jeito, enfim. Com certeza, a documentação também. Coisa que não está ali, que a gente usa bastante para, de certa forma, fica como documentação, histórico de tickets no Gira, por exemplo, ou qualquer ferramenta de gerenciamento de projeto. Normalmente tu fala, porra, por que fizeram isso? Daí tu vai atrás do Git e vê o ticket, porque o ticket está no commit. E daí no ticket tu vê, pô, tá aqui, tá explicado aqui por que eles fizeram isso. Então, assim, Exatamente. Super. A gente tem, por exemplo, então na NumPy, né, como a gente não trabalha nesse mesmo esquema, as pessoas vão fazendo o que acham melhor. Mas a gente tem essas reuniões que eu falei, todas têm uma ata que a gente faz durante a reunião e que fica registrada, e tem um repositório lá que chama NumPy Archive,
e fica tudo arquivado lá. Então, tem até triagem de pull request, triagem de issue, essa aqui vou fechar, essa aqui vou abrir, tá tudo documentado, tá tudo escrito direitinho, Legal. explicado para quem for pegar depois. Exatamente, é super importante. Manter documentação é difícil. É. Escrever até é fácil, difícil é manter. E comentário no pull request também é documentação? Eu acho que sim. Para mim, sim, até porque tem revisão, né? Por que que a pessoa pediu para fazer isso, por que que não aceitou, ou por que que aceitou, sabe? Tudo isso conta, claro. E, e é super importante. Eu acho, todo tipo de comunicação, eu acho, principalmente nos projetos como a gente tem, né? Que são projetos open source, que são abertos, né? Transparentes, tudo que a gente faz está público, né? Tem um livro famoso que saiu ano passado, não sei se foi ano passado ou se foi esse ano ainda, que chama Working in Public, e que é sobre os mantenedores de projetos open source, assim. E é exatamente isso, a gente trabalha em público, tudo que a gente faz está lá no GitHub, né? E a pessoa procura no Google, está indexado, então se ela procura lá, como fazer tal coisa na NumPy, às vezes ela vai cair num comentário de pull request. Então isso é documentação, né? E o que tu acredita que é essencial para manter uma documentação lean, que ela se mantenha por mais tempo, assim, que ela não apodreça tão rápido? Então, uma coisa que a gente faz é isso, né? A gente tem esses ferramentas que, por exemplo, dentro das docstrings, tudo que é exemplo tem os doc tests. Então, a gente tem teste para documentação, né? Que mantém e diz assim, a documentação continua rodando, está funcionando e o resultado é o que a gente espera. Então, esse tipo de automatização é super importante para manter a documentação atualizada, porque assim que quebrar alguma coisa, a gente vai ver no doc test, né? Não vai passar no CI. Para os nossos tutoriais, mesma coisa. A gente roda os tutoriais como Jupyter Notebooks e o notebook tem que ser testado. Então, a gente aplica teste no notebook para saber se ele está dando o output correto, para saber se ele está fazendo a tarefa que ele devia fazer. Então, esse tipo de automação, quando possível, né? A gente tem essas ferramentas em Python. Não sei se em outras linguagens tem também esse tipo de ferramenta, mas eu acredito que sim, acredito que a maioria das linguagens tem. Então, esse tipo de automatização é super importante. E é possível fazer para qualquer daqueles tipos que eu falei, talvez não para as explicações, mas aí é outra, né? A explicação já é um tipo um pouco diferente de documentação, assim, que requer um tipo de manutenção diferente, né? Então, talvez a explicação possa ficar como registro histórico. Uma outra coisa que a gente está experimentando também, que alguns projetos já têm e que eu acho particularmente interessante, é que a documentação possa ser cristalizada por versão, né? E que tenha, nessa versão funcionava assim, nessa versão funciona assado. Isso, obviamente, já tem, mas que isso fique mais claro para o usuário final, né? Porque a gente teve, no mundo Python, a gente teve esse trauma grande que foi Python 2 versus Python 3, né? E eu acho que tá todo mundo pensa nessa questão da versão, assim, como manter isso atualizado e tal. E daí, quero começar hoje. Por onde que eu começo em termos de documentação, né? Quero dizer, eu não tenho uma cultura bem estabelecida, não tenho uma estratégia, né, para poder guiar os esforços, o que priorizar, o que não priorizar. Por onde que eu começo? Eu sempre começo com essa pergunta, né? Para quem que eu estou escrevendo? Por que que eu estou fazendo isso, né? Por que que eu quero ter documentação? Geralmente isso ajuda a guiar até a selecionar as ferramentas, né? Então, eu quero escrever documentação porque meus devs estão perdidos e eles não sabem, né? Estão trabalhando com código legado e eles estão perdidos e não sabem o que está acontecendo aqui. Então, esse é um tipo de documentação. Ou, eu tenho que escrever documentação porque meu projeto não está sendo usado pelo usuário final porque ele não sabe por onde começar. Esse é outro tipo de documentação. Ou eu preciso de documentação sobre processos internos de decisão, por exemplo, como ele falou, dos Jira Tickets, coisas desse tipo, porque eu preciso documentar o processo de decisão da arquitetura ou da API que a gente está fazendo. Esse é outro tipo de documento. Então, geralmente, se a gente tem o público-alvo, né, em mente, isso ajuda a guiar os esforços e selecionar as ferramentas. E
Eu acho que é muito por aí, assim, acho que independente de ser open source, ou de ser comercial, ou de ser dentro de uma empresa, ou de ser numa universidade, enfim, independente do ambiente, a audiência, né, o público, digamos, sei lá, a pessoa que vai ler o documento é que tem que ser o foco. Show de bola, Mê. Mas alguém tem mais alguma pergunta? A gente pode parar a gravação agora, Mê. Então, te agradeço por todo o teu tempo.